Todos os dias, milhões de apaixonados por esporte ligam a TV ou acompanham as notícias para ficarem atualizados sobre seus times e atletas favoritos. Notavelmente, as atletas femininas têm ganhado atenção crescente nos últimos anos, igualando-se ou até mesmo superando seus colegas masculinos, como é o caso do tênis. No entanto, como os atletas masculinos, as mulheres também não estão imunes a acidentes ou situações embaraçosas. Ao longo da história do esporte, ocorreram eventos inesperados que atraíram a atenção de todos. É justamente isso que nós vamos ver aqui hoje. Eu sou o Pocky, hoje nós vamos ver momentos constrangedores do esporte feminino. Então já vai deixando seu like, clique aí no botão do gostei, também vai embaixo, clica no botão de se inscrever, porque todo dia tem vídeo novo no canal. Agora, vamos lá pra gente ver quais são esses momentos constrangedores do esporte feminino. Durante uma partida de tênis do campeonato Wimbledon, em 2014, algo de inesperado aconteceu, deixando todos presentes chocados, bem como os telespectadores que acompanhavam a transmissão em casa. A partida estava difícil, com ambas as duplas disputando arduamente o campeonato, quando a famosa tenista Serena Williams correu para acertar a bola e acabou tropeçando nos limites da quadra, caindo no colo da plateia logo ao lado. Os comentaristas nem sabiam o que falar diante dessa situação sem precedentes. Ao observar o replay com atenção, podemos ver que um dos membros da plateia já estava preparado, esticando os braços para salvá-la da possível queda, quando a esportista percebeu que não teria outra escolha. Com raquete e tudo, ela confiou no homem e deixou a gravidade fazer o seu trabalho, caindo em seu colo e arrancando risadas de todos os que viram esse acontecimento inédito. Em 2015, na Copa Mundial de Futebol Feminino, Laura Bassett representava a Inglaterra em uma partida contra o Japão, sem imaginar que ela entraria para a história do esporte de uma forma bem vergonhosa. Tocando na bola, Laura conseguiu atrapalhar o passe, mas nesse processo acabou mandando ainda terrível para Laura de que ela havia realizado. A Laura fez um gol contra, garantindo a vitória do time rival. Ela tentou contestar, mas não havia nada que pudesse ser feito. No replay fica claro que a bola entrou e a Inglaterra foi embora da Copa. O Campeonato Mundial de Atletismo, juntamente com os Jogos Olímpicos, representam o mais alto nível de campeonatos de atletismo internacional sênior ao ar livre para atletismo em pista e campo do mundo inteiro, incluindo corrida da maratona e marcha atlética. Em 2017, quando esse vídeo foi gravado em Londres, ele ainda era conhecido como Campeonato IAAF, sigla em inglês para Associação Internacional de Federação de Atletismo, hoje chamada apenas de World Athletics. Na ocasião, as atletas disputavam a corrida de obstáculos de 3.000 metros feminina, quando Beatrice Shepcott acabou cometendo um baita erro que custou a sua colocação no pódio. Infelizmente, Beatrice não percebeu que precisava cortar por dentro da pista, como as suas colegas fizeram, caminhando pela água. Ela teve que voltar um belo trecho para somente depois passar pelo obstáculo, perdendo preciosos segundos, que mais tarde fizeram toda a diferença para que ela perdesse essa competição, ficando em uma colocação muito mais baixa do que realmente deveria, caso tivesse seguido o percurso normalmente. O primeiro arremesso é uma tradição do beisebol no qual um convidado de honra lança uma bola para marcar o fim das festividades pré-jogo e o início verdadeiro da partida. Originalmente, o convidado lançava uma bola do seu assento na arquibancada para o arremessador ou receptor do time da casa, mas o ritual mudou depois que um presidente dos Estados Unidos lançou o primeiro arremesso no campo durante uma aparição de surpresa em uma partida. Desde então, inúmeros outros presidentes, artistas e convidados de honra participaram da tradição, e dessa vez a cantora Carly Rae Jepsen, que ficou famosa com seu hit Call Me Maybe, teve a oportunidade de fazer o arremesso. Apesar dos seus esforços, porém, Carly passou uma imensa vergonha por conta da sua inabilidade esportiva, realizando um verdadeiro arremesso patético que nem mesmo saiu na direção correta.
A patinadora de gelo, Gabriela Papadakis, estava se apresentando na competição de dança durante as Olimpíadas de Inverno, quando passou por uma situação bem constrangedora. De início, tudo ia bem. Ela e o seu parceiro faziam passos incríveis, acompanhados de uma música pop contagiante, esperando conseguir uma boa pontuação com os jurados. Durante a rotina de dança, porém, o inesperado aconteceu, quando por conta de um defeito em suas roupas, uma parte do vestido acabou enroscando em algo que acabou o deixando mais folgado do que deveria na região dorsal, expondo algo que deveria estar bem mais escondido. Claro que aqui as imagens estão censuradas como em qualquer outro vídeo da Gabriela que você puder encontrar na internet. Afinal de contas, isso foi um acidente e não algo proposital. Portanto, não devemos expor ainda mais essa situação constrangedora da atleta, que deve ter ficado bem encabulada quando assistiu às imagens de sua própria apresentação. Durante a Glasgow Commonwealth Games em 2014, antes de iniciar a corrida dos 100 metros com obstáculos, a velocista Michelle Janek, representando a Austrália, estava se preparando para a prova, realizando um aquecimento que acabou chamando bastante a atenção do público. Aparentemente, ela tem o costume de se aquecer de uma forma bem diferente do tradicional, com uma dancinha que acaba até mesmo tirando alguns suspiros de quem estiver assistindo, principalmente por conta da beleza física dessa atleta. No entanto, o cameraman conseguiu flagrar algo inusitado, quando depois de filmar a Michelle, ele focou a lente na sua colega, que parecia, digamos que, não estar gostando muito daquela dança. Carrie Beckles parece ser pega de surpresa pela câmera. Ela ajeita a sua expressão facial, dando aquela disfarçada, mas todos vimos como ela estava reagindo, enquanto o cinegrafista filmava a Michelle dançando, fazendo aquela cara de desaprovação. O contraste no humor das duas atletas chega até mesmo a ser engraçado de tão distante que está um do outro. Nos Jogos Olímpicos de 2016, que aconteceram aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, a atleta da Croácia, Sandra Perkovic, conseguiu conquistar a medalha de ouro na modalidade de lançamento de discos. Mas não foi só alegria para a disputa de Sandra. Teve um momento um tanto quanto assustador, principalmente para um pobre funcionário que estava no campo, que quase foi atingido por um dos discos dela. O operador sonoro estava segurando um grande microfone, quando precisou sair do caminho do disco, que veio voando bem na sua direção. Pelo menos ele conseguiu cumprir com a sua função ali dentro da competição. O barulho do disco ao atingir o chão foi muito nítido, apesar de quase ter destruído o microfone. Sandra, ao perceber que havia feito um lançamento um tanto quanto torto, também ficou bem surpresa, mais ainda quando viu o operador que estava para ser atingido. Felizmente ninguém se machucou durante o lançamento, e mesmo com esse erro de cálculo, a competidora levou para casa a medalha de ouro. Brandi Chastain, uma jogadora de futebol que representava a seleção dos Estados Unidos em 1999, marcou um gol de pênalti na final da Copa do Mundo, levando seu time à vitória. Porém, sua comemoração acabou chamando talvez mais a atenção do que o próprio chute que consagrou a vitória do seu time. Brandi, em um movimento súbito de euforia, arrancou a própria camisa do uniforme, vibrando com as colegas e estádio que comemorava o gol decisivo. No entanto, a comemoração de Brandi foi considerada bastante controversa na época. Hoje ela é celebrada como um símbolo de empoderamento feminino, mas na época recebeu duras críticas por conta da comemoração diferente, que até mesmo afetou sua carreira. Algumas pessoas até comentavam sobre a possibilidade de tudo ter sido previamente planejado como uma estratégia de marketing para vender sutiãs esportivos. Infelizmente, Brandi foi retirada da seleção por conta das controvérsias, mas tantas notícias a seu respeito acabaram a impulsionando ainda mais na mídia, dando a ela várias outras oportunidades, inclusive como modelo, pouco tempo depois.
A velocista jamaicana Campbell Brown participou da corrida de 200 metros rasos nas Olimpíadas de 2016, sediada aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Essa ocasião se tratava de uma prova eliminatória, e Campbell se manteve classificada, terminando a corrida no terceiro lugar. No entanto, ocorreu um incidente que, se não tivesse acontecido, poderia muito bem ter deixado o atleta em segundo ou até mesmo primeira colocação. Infelizmente, durante uma curva, Campbell acabou se confundindo e saiu da sua pista, invadindo o setor designado para sua colega da direita. Quando se trata de uma pista circular, quanto mais distante do centro, maior se torna o perímetro. Por isso que a largada dos atletas não se dá lado a lado. Eles ficam em posições diferentes, que compensam essa distância do centro para que todos possam correr exatamente a mesma distância. Portanto, se um velocista invadir a pista da sua esquerda, ele acaba ganhando uma vantagem desleal e é desclassificado. Mas se pisar na pista da direita, o mesmo não acontece, desde que não atrapalhe o curso do atleta que está percorrendo por ela. Nesse caso de Campbell, ela acabou não sofrendo qualquer tipo de penalidade, senão ter corrido uma distância muito maior por conta de seu erro. Se levarmos em consideração a diferença a mais, ela poderia até mesmo ter pego uma colocação melhor, caso tivesse se mantido na sua própria pista. Durante a corrida de bastões da Liga Diamante de Zurique, na Suíça, Melissa Gutschmidt estava na última volta, a poucos metros da linha de chegada, disputando o primeiro lugar com a velocista holandesa Taza Giaia, quando do nada ela sofreu um incrível tombo. Melissa, apesar da sua pequena estatura, estava em primeiro lugar, quando Taza se aproximou perigosamente da sua posição a passos largos. Apesar do tamanho de cada uma das pistas designadas para as atletas, ambas ficaram praticamente coladas uma na outra. Um vídeo que circula pela internet, atualmente com mais de 150 milhões de acessos, sugere que Taza possa ter causado a queda da colega suíça, mas olhando de outro ângulo, a situação se esclarece. Não houve contato. Apesar dos esforços louváveis da pequena Melissa, infelizmente ela caiu por conta própria, perdendo o equilíbrio do seu centro de gravidade após jogar muito peso do corpo para a parte da frente. Devido à queda bastante constrangedora, diga-se de passagem, a Suíça ganhou a medalha de prata nessa corrida. No final dos 100 metros femininos dos Jogos Olímpicos de Sydney no ano 2000, Marion Jones conseguiu a vitória para os Estados Unidos com inacreditáveis 10,75 segundos. Mas quase 10 anos depois, a verdade veio à tona, quando o atleta confessou ter tropeçado na prova com a utilização de doping. Após bastante controvérsia, a negação por parte da corredora, em 2007, Marion, em meio a lágrimas de tristeza, finalmente admitiu a farsa publicamente durante uma coletiva a seu respeito. I want all of you to know that today I pled guilty to 2 counts of making false statements to federal agents. Essa notícia mudou completamente a classificação da corrida de Sydney. Após Marion ser despojada do seu título devido à confissão, 2 anos mais tarde, em 2009, o Comitê Olímpico Internacional não passou a medalha de ouro para a grega Ekaterine Tanou, que havia conquistado a segunda colocação, pois a mesma se recusou a se submeter a um controle de doping antes dos Jogos Olímpicos de Atenas, em 2004. Portanto, até hoje, o resultado oficial não inclui nenhuma medalha de ouro. No entanto, a jamaicana Tawana Lawrence, que ficou em terceiro lugar, subiu para a segunda posição do pódio junto com Ekaterine e sua compatriota Marlene Ottey, que estava em quarto lugar, agora recebendo a medalha de bronze. Durante a corrida de 100 metros com obstáculos da Liga de Diamante de Bruxelas, capital da Bélgica, em 2011, a velocista Sally Pearson, uma atleta australiana, acabou passando por maus bocados, mostrando um desempenho bastante abaixo do esperado e até mesmo levando um enorme tombo durante a corrida que a deixou incrivelmente constrangida. Sally estava na 5ª pista durante a corrida. Após o disparo da largada, ela começou bem, liderando a disputa diante das suas colegas.
vezes. No entanto, após saltar por 5 barreiras, ela teve dificuldades no 6º obstáculo, por ter enroscado seu pé na barreira, já depois de ter passado por ela. Isso a desconcentrou gravemente e durante o 7º salto, ela perdeu a liderança por ter levado um baita tombo. Sally, imensamente constrangida por conta do erro cometido, nem mesmo voltou para a corrida que daria a ela a última colocação. Em vez disso, aceitando a derrota a contragosto, ela apenas se dirigiu para o vestiário, ainda bastante frustrada com toda essa situação. No final de um campeonato de tênis, o time Bulsier, formado pelas tenistas Bethany Mattek-Sands e Lucy Safarova, que dão o nome ao time, acabaram ficando famosas além do mundo do esporte, não por conta da sua vitória, mas sim por uma comemoração bastante inusitada que elas fizeram. Para entendermos o que aconteceu exatamente, precisamos voltar no tempo, em um torneio de Melbourne, na Austrália, quando as atletas decidiram criar uma rotina de aquecimento animada para suas partidas. Sem muita pretensão, as tenistas começaram a dançar em uma tentativa de relaxar antes do jogo. Elas não faziam ideia de que naquele momento mudaram suas carreiras para sempre. Após o final do torneio, Bulsey recebeu o troféu, mas ele acabou ficando no chão pois um dos fotógrafos pediu para elas repetirem a dança. Ali então, no improviso, sem qualquer ensaio prévio, Lucy pressionou sua amiga para realizarem a performance, e o momento icônico ficou gravado. No entanto, o que deveria ser apenas uma celebração espontânea acabou se tornando em uma situação constrangedora para Bethany e Lucy. Apesar de todo o bom humor e energia positiva, algumas pessoas não entenderam a dança e a consideraram inadequada para um ambiente competitivo do tênis profissional. Felizmente, as atletas não foram punidas por sua conduta e hoje lembram do momento com bastante carinho. Esse foi o vídeo, dê seu like. Beijão, bola, falei, tchau.